Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui será um vídeo de revisão das aulas do que já foram feitas até agora. Não se esqueçam que as matérias são acumulativas. Bom, a primeira parte que a gente tinha comentado foi sobre as artes cênicas. O que são as artes cênicas? É o teatro, a dança, o circo, a ópera. São manifestações cênicas que têm características próprias, mas também tem elementos que são incomuns. Que elementos são esses? A cenografia, o figurino, a iluminação e a sonoplastia. O que é cenografia? Cenografia é o cenário, corresponde à ambientação do espaço cênico de acordo com a proposta do espetáculo. Ou seja, seria, por exemplo, dentro de um filme, a paisagem que o filme ocorre, aquilo ali seria o trabalho da cenografia. O figurino já são as roupas relacionadas a roupas de época ou roupas específicas que as pessoas vão estar usando. Até porque seria estranho, né, num filme medieval, uma pessoa estar usando jeans, por exemplo, não é? Iluminação. Iluminação é importante para trabalho de foco. Dentro do teatro, já que nós enxergamos tudo, né, como espectadores, a iluminação serve para iluminar o foco, para onde nossa atenção tem que ir. E a sonoplastia é para dar os efeitos de som durante as artes cênicas. Bom, aqui nós temos o teatro, né? E seus tipos, né? Que tem a tragédia, a comédia, a drama e musical. Quem são eles? A tragédia é um gênero típico da Grécia Antiga, no qual os personagens heróicos sofrem e lutam em defesa das virtudes. A tragédia apresenta uma questão séria, importante a ser resolvida entre o ser humano e os deuses, a lei ou a sociedade. Comédia. A princípio é um gênero teatral grego que se caracteriza por roteiros em que os personagens não têm virtudes e cujos defeitos são ironizados e criticados por meio de deboches e situações engraçadas, pode ser debochando de profissões, de figuras públicas, de políticos, de qualquer desleixo social ou uma coisa desse gênero. O drama é um gênero cujo roteiro se baseia principalmente em conflitos sentimentais. E a música é o gênero em que a história é contada por meio de música. Ela pode ser tanto uma tragédia, uma comédia ou uma drama, mas se ela for cantada, né, então é um musical. Vamos falar agora sobre o teatro de bonecos, que pode ser um dos teatros mais antigos, até mesmo do que o teatro com atores. Nesse tipo de teatro, os personagens são bonecos manipulados por bonequeiros. Cada parte do mundo tem um tipo diferente de boneco. No Brasil, o mamulengo. Ele é um dos principais tipos de bonecos de teatro. É um boneco tradicional do Nordeste brasileiro, principalmente do estado de Pernambuco. Na Europa, surgiram as marionetes, que são bonecos articulados controlados por fios presos no corpo do boneco. Há também os fantoches, que são bonecos sem fios, presos em luvas e manipulados. No Japão, os bonecos chamados buraku chegam a ter o tamanho de uma criança. São controlados por vários manipuladores, por meio de mecanismos nas cordas, na cabeça, nas mãos e nos pés. O buraku deu a origem ao que hoje conhecemos como a técnica de manipulação direta. Há uma grande variedade de modos de manipulação e de materiais que se usam para a confecção dos bonecos. A linguagem dos bonecos e objetos é repleta de encantamento e agrada ao público de todas as idades. Se vocês estão em dúvida, né, de como são esses bonecos, vocês podem procurar um programa chamado Catalendas.
Nesse programa, eles utilizam vários tipos de boneco para representar histórias da nossa cultura brasileira. Nós também temos o teatro de sombras. Faz parte de culturas milenares e acredita-se que tenha surgido na China há mais de 2000 anos. O teatro de sombras chinês também era chamado de Jogos de Luzes e está presente em praticamente todo o território norte e sul do país. As manifestações do teatro de sombras apresentam variações de acordo com as regiões e culturas locais. Os bonecos são geralmente feitos com couro, têm recortes cuidadosos e os personagens são característicos de cada tipo de teatro. Na Indonésia, na região de Bali, Java e Lombok, o teatro de sombras também é milenar, sendo considerado um elemento fundamental nessas culturas. No teatro de sombras, um fundo branco de tecido esticado recebe projeções de manipulações de sombras, que podem ser misturados no teatro contemporâneo, com projeções tecnológicas, de fotografias e vídeos. Os bonecos geralmente apresentam uma estrutura de varas para trabalhar a manipulação, utilizando recortes, transparências coloridas e fontes de luz. O teatro de sombra cria uma realidade fantástica, levando magia aos olhos dos espectadores.